Olá, meu nome é Luli Fischer, sou professora de Direito da UFPA, membro da Rede Amazônia, e o objetivo desse vídeo é discutir dois conceitos essenciais para a regularização fundiária urbana, que são ocupação de baixa renda e de atividade não residencial de interesse público. Antes da gente começar a falar dos conceitos em si, é importante entender as alterações que a Lei 13.465 trouxe para a lógica da regularização fundiária. O novo marco legislativo trouxe a possibilidade de regularização de até duas parcelas para o mesmo ocupante, sendo um com finalidade residencial e outro com finalidade não residencial. Essa ampliação de possibilidade de regularização é baseada nos seguintes objetivos também previstos na Lei 13.465: promover a integração social e a geração de emprego e renda, garantir o direito social à moradia digna e as condições de vida adequadas, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Portanto, hoje, a noção que nós temos de direito à moradia digna, ela não se limita à concessão de condições para morar, mas também às condições para ter meios de morar de forma digna. E isso também está ligado ao desenvolvimento das funções sociais da cidade, porque a geração de renda, a geração de emprego é uma das funções sociais que a cidade deve prover. Os municípios têm um papel importante em discriminar quando serão possíveis as situações de regularização fundiária de até dois imóveis, uma com natureza residencial e não residencial. Uma vez que a Lei 13.465 trouxe apenas algumas situações já regulamentadas. O artigo 23 é uma delas, ao tratar da legitimação fundiária. Então, quando a legitimação fundiária é feita de forma não onerosa, ela permite que o beneficiário que atinge determinadas condições receba um imóvel com natureza residencial, para si ou para a sua família, se ele, por exemplo, não residir no imóvel. E caso essa pessoa ela possua, desenvolva uma atividade não residencial, regulamentada por ato do poder público, permitindo que essa atividade não residencial seja regularizada, ele também receberá gratuitamente esse segundo imóvel por meio de legitimação fundiária. Uma outra disposição prevista na Lei 13.465, já menos conhecida, é a do artigo 84, que vai falar sobre regularização fundiária de imóveis da União de forma onerosa, que, por sua vez, é extensível por meio da aprovação de uma lei municipal para bens municipais e de uma aprovação de lei estadual para bens estaduais, que permite a venda direta, portanto, dispensada a licitação, para até dois imóveis, um com a natureza residencial e um não residencial, observadas as disposições previstas na Lei 13.465. Vamos agora entender melhor o que significa ocupação residencial. Tá? Então, a ocupação residencial para a legislação é aquela que é realizada pelo ocupante ou de sua família. Portanto, naquelas situações em que o ocupante ele mantém o imóvel, ele atua como dono, mas aquele imóvel ele é destinado para a ocupação de outro membro de sua família. Filhos, por exemplo, que estudam em uma cidade maior para poder ter acesso à educação que não existe na cidade de origem. Ela admite a atividade residencial, tradicionalmente na legislação urbanística, o que a gente chama de uso misto, que é a coexistência da atividade residencial e da atividade não residencial. Por exemplo, alguém que transforma a sala da sua casa para ser um salão de beleza e mora nos altos da casa. Esse imóvel, apesar de existir uma atividade de natureza não residencial, ele será considerado para a legislação como uma regularização residencial. A ocupação residencial, ela é diferenciada para fins de regularização onerosa e não onerosa. Então, quando a regularização ela é não onerosa, esse ocupante deve demonstrar, além de outras exigências previstas em legislação específica, que não possui renda familiar superior a 5 salários mínimos. Tá? E se ela for onerosa, as condições para a compra direta. Uma questão que fica em aberto desse conceito na Lei 13.465, que precisará ser estudada mais em detalhe na parte 3 do nosso curso, é o que acontece com aquele imóvel que é residencial, que originalmente foi ocupado para fins de moradia, mas que hoje se encontra cedido para terceiros ou alugado para pessoas que não são da família direta
sob responsabilidade econômica do ocupante que pretende regularizar o imóvel em seu nome. Para essa situação, não existe uma resposta clara. Nós precisaremos pensar como cada município, considerando a importância da locação, considerando a importância desse debate, procederá o tratamento dessa questão. Um segundo conceito que é importante destacar é da atividade não residencial de interesse público. Essa diferença entre a ocupação residencial e não residencial, ela é muito frequente na legislação sobre inquilinato, sobre zoneamento, legislação tributária municipal. Então, assim, os municípios em geral já possuem definições do que seria um imóvel residencial e um imóvel que não é de natureza residencial. E é o que fica em aberto é saber como é que se trabalha o conceito de interesse público. Então, eu trago para vocês aqui algumas concepções que vão precisar ser trabalhadas nesse ato de regulamentação de que imóveis poderiam ser objeto de regularização não residencial, tanto na modalidade de interesse social quanto na modalidade de interesse específico. Então, o que é considerado imóvel não residencial? É aquela destinada aos fins de instalação de comércio, indústrias, escritórios, depósitos ou qualquer outra atividade que não seja residencial. Uma vez havendo justificativa socialmente válida, né, que proteja o interesse da coletividade, que não seja contrário às normas existentes no âmbito federal, estadual, municipal, que o poder público regulamente essa questão, dizendo que atividades, em que condições de imóveis de natureza não residencial, se ele vai ou não ser abarcado pela gratuidade ou pela possibilidade de venda direta. Exemplos de normas que já foram editadas sobre essa questão do interesse público, de imóveis não residenciais de interesse público, estão presentes na legislação patrimonial da União. O primeiro exemplo que eu trago é a Lei 9636, artigo 18b, que diz que os imóveis da União que estiverem ocupados por entidades desportivas de qualquer modalidade poderão ser objeto de cessão em condições especiais sem a necessidade de procedimento licitatório. Um outro exemplo, também da mesma legislação, é a possibilidade de doação de imóveis para instituições filantrópicas, devidamente comprovadas como entidades beneficentes de assistência social e organizações religiosas. Então, nós temos aqui duas hipóteses que ilustram que não só aquelas atividades que são tradicionalmente consideradas como não residenciais, como imóveis comerciais, industriais, podem ser objeto de regularização, como também aqueles exemplos de atividade de entidades que promovem serviços para a coletividade, como entidades filantrópicas, religiosas e desportivas, sendo necessário que todas essas hipóteses estejam previstas em ato do poder público. Então, nesse vídeo, a gente trabalhou com a definição do que seria um imóvel residencial e de um imóvel não residencial de interesse público, né? Então, a gente percebe que a Lei 13465 trouxe a possibilidade, a expansão da possibilidade de regularização de atividades, tanto residenciais quanto não residenciais, no projeto de REURB. Inclusive, como a gente viu, de forma gratuita. Para as atividades residenciais, em que a população é de baixa renda, esse instrumento, essas disposições da Lei 13465 são auto-aplicáveis. Já as atividades não residenciais, elas precisam, para serem regularizadas, de um ato do poder público definindo quais são as hipóteses em que haverá gratuidade. E no caso da regularização fundiária de interesse específico, seja ela de finalidade residencial ou não residencial, é necessário que o município, para vender essas áreas municipais, necessite aprovar uma lei municipal, usando como critério as normas federais previstas na 13465, estabelecendo as condições e o que ela entende como atividade residencial e não residencial para permitir a venda direta. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Até logo!